Bom, estamos ao vivo aqui mais uma vez pela página do PSOL. Mais uma semana, mais um debate proposto aqui pela nossa executiva, pelos nossos filiados. Hoje o tema parece ser cabeludo, mas calma, não vamos nos estressar. A gente vai falar sobre reforma tributária. Aí, quando a gente fala de reforma tributária, as pessoas ficam, não, por favor, não quero saber disso, mas é um assunto importante. Ele está em pauta hoje no Congresso. Quem está acompanhando as notícias aí estão vendo que Paulo Guedes, o nosso ministro ilustríssimo, entre aspas, ministro da Economia, está aí propondo uma reforma tributária no Congresso Nacional para que, enfim, essa tal reforma tributária venha restabelecer um ajuste fiscal no país para pagar as contas, para diminuir os gastos, principalmente justificando aí os investimentos feitos com a crise sanitária vinda pelo Covid-19. Porém, eu vou começar falando aqui algumas coisas que são importantes a gente falar, porque quando fala de reforma tributária, a gente pensa assim, caramba, mas do que a gente está falando no final das contas, né? Bom, a gente está falando de tributo, a gente está falando de imposto. Imposto, pelo próprio nome, ele já diz, ó, é imposto, é impositivo. Todo mundo tem que pagar, em algum momento. O Estado está aí para fazer o trabalho dele, garantir as instituições do Estado, né, garantir a máquina funcionando, garantir as instituições funcionando, escolas públicas, federais, universidades federais, tudo que é o aparelho do Estado, tudo que o Estado fornece como recurso para a população em modo geral, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, enfim, tudo, o funcionalismo público. Então, tudo isso precisa de recurso para poder se manter com qualidade, para poder se manter atendendo todas as camadas da população, né? E para isso, o Estado, ele precisa de recurso. E como que ele faz para arrecadar recurso? Ele precisa dos impostos arrecadados para poder, eles precisam dos tributos arrecadados para poder ter dinheiro em caixa para poder manter toda essa estrutura. Então, a gente está falando disso. Como que o Estado ganha dinheiro? Ganha não, né? Como ele arrecada dinheiro. De onde vem o dinheiro? O dinheiro do Estado vem das nossas contribuições dos impostos, dos tributos que a gente, pessoa física, né? Nós, cidadãos comuns, quando a gente compra uma garrafa de água na rua, a gente está pagando uma parte dessa garrafa de água em imposto, e esse imposto vai ou para o governo federal, ou para o governo estadual, ou para a prefeitura, que é o município, né? Então, nós temos alguns tipos de impostos que são cobrados pelas administrações, seja ela a federal, a do estado, né, que é o governador do estado, onde a gente habita, e a prefeitura. Alguns impostos são cobrados sobre a nossa renda, que é chamado imposto de renda, por exemplo, né? Então, se você ganha bastante mais dinheiro, em tese, né? Se você ganha mais renda, em tese você deveria pagar mais impostos, mas não é isso exatamente que acontece. Se você consome bastante, alguns impostos são sobre consumo, né? Então, a gente tem os impostos sobre a cerveja que a gente bebe, a gente tem impostos sobre a comida que a gente come, né? Então, tudo isso, todas as mercadorias que circulam pelo país pagam impostos estaduais, né? Que é o ICMS, por exemplo, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. E tem os impostos municipais, por exemplo, que são os impostos sobre serviço. Então, se você é uma manicure, que tem uma MEI, se você é um salão de beleza na cidade, se você presta qualquer tipo de serviço na cidade, é um consultor, se você não sei, qualquer tipo de serviço que você preste dentro da cidade, se tem uma empresa de serviços, você paga o ISS, que é Imposto sobre Serviços, dentro do município. Esse imposto é recolhido pelo município. E para que servem os impostos? Então, a gente tem sempre aquela questão, né? Para que servem os impostos? Primeiro, para manter essa administração mínima, né, pública, teoricamente de qualidade, e segundo, para continuar, fazer com que esses serviços continuem sendo prestados, né?
Se você diminui a arrecadação, o que acontece com o dinheiro público? Né? O que acontece com a administração? Ela começa a se endividar, obviamente. Então, se você gasta mais do que você recebe, né, você, teoricamente, está se causando uma dívida. Né? Nesse sentido, quais são... o que é importante a gente ressaltar? Quais são os pontos, né, as atividades econômicas, as atividades que são feitas na nossa sociedade, que geram impostos e que geram arrecadação de impostos para o Estado, município ou governo federal, e que fazem com que os serviços sejam ampliados ou prestados, ou obras sejam feitas de infraestrutura, enfim. Quais são essas atividades? Então, a gente tem, por exemplo, o emprego. Então, quanto maior a renda do trabalhador, quanto maior o emprego que a gente tem, ou menor a taxa de desemprego, mais arrecadação o Estado tem. Boa noite, Carlos Datovo, pessoal de Poá, boa noite. Olha que legal, cara, o pessoal de Poá aqui com a gente. Quanto mais a gente arrecada, né, quanto mais emprego a gente tem, né, porque as empresas, quando elas contratam funcionários, elas pagam impostos sobre o salário, né, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho aqui nessa live também. Então, quanto mais emprego a gente tem, mais arrecadação o Estado tem, né? Quanto mais consumo nós temos também, isso quer dizer que temos maior produção de produtos e serviços. Se a gente tem maior produção de produtos, a gente tem um imposto chamado IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse imposto sobre produtos industrializados quer dizer o quê? Que quanto mais a indústria produz e escoa a sua produção, quanto mais ela vende, mais o governo federal arrecada o imposto sobre produtos industrializados. A mesma coisa, os estados arrecadam cada vez mais, toda vez que o comércio vende mais. Então, os produtos que circulam, né, quando eu compro uma água, eu dei o exemplo da água, quando eu compro uma água, eu pago, as empresas que vendem água, né, para a gente, elas pagam ICMS, que é o imposto sobre a circulação da mercadoria, mas é um imposto que a gente chama de valor agregado. Ou seja, quem produz paga alguma coisa, quem vende paga um pouco mais sobre esse valor, e quem consome também paga sobre isso, né? Então, esse preço, essa cadeia de consumo, essa cadeia de impostos sobre o consumo, ela vem de quem produz e passa para o consumidor. Por isso, a gente vê, às vezes, o aumento de algumas coisas, ou a redução de preços de alguma coisa, por incentivos do governo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já lembra de uma época, ou lembra de alguma coisa do tipo assim, o governo baixou uma portaria de redução do IPI para a indústria automobilística, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que, em tese, ele reduziu a alíquota, né, reduziu a porcentagem que é cobrada da indústria automobilística na produção do carro, e, em tese, isso deveria ser espalhado na cadeia, fazendo com que o produto final, que é o carro que a gente compra, consome, enfim, ficasse mais barato lá na ponta, né? Então, se ele quer estimular o consumo do carro, o governo federal pode reduzir algumas alíquotas ali, por decreto, para que esses setores industriais se mantenham aquecidos ou se reaqueçam, dependendo de como funciona, de como está esse setor nesse momento. Parece um pouco complicado, mas a gente tem que pensar sempre da seguinte forma: existem impostos federais, existem impostos do governo do estado. Então, nós estamos aqui em São Paulo, nós temos um quadro, um sistema de cobrança e fiscalização de impostos para São Paulo, com alíquotas próprias de São Paulo. Então, os estados têm autonomia para cobrar alíquotas diferentes, por exemplo, no imposto de circulação de mercadorias, que é o ICMS. O ICMS do Paraná, por exemplo, é diferente do ICMS de São Paulo para a maioria das categorias de produtos. E os impostos municipais, né? Então, todo estado, todo mecanismo estatal que arrecada impostos e tributos, ele faz isso de forma a manter essa máquina, manter o funcionalismo público, manter as suas estruturas de atendimento à população, seja elas de saúde, de educação pública, seja de
Ciretrans, por exemplo, né, que é um órgão, né, municipal estadual, e que mantém essa questão da fiscalização dos documentos de carro, cobrança de IPVA, por exemplo, né, que é um imposto estadual. E aí, depois que esse imposto é cobrado, ele é distribuído, né? Então, o governo federal arrecada impostos e ele distribui parte desses impostos para os estados e municípios, né? Pode fazer isso. O estado arrecada um imposto que é próprio do estado e aí ele distribui entre o estado, né, e entre os municípios do estado, né? Pode fazer isso. E o município arrecada e o município arrecada para ele o ISS, por exemplo, que é o Imposto sobre Serviço, e também recebe imposto tanto da federação quanto do governo do estado. Então, é uma cadeia de arrecadação, a gente está falando de um sistema, né, Laerte? Depois o Laerte vai explicar melhor, porque o Laerte é economista, eu não sou, mas a gente está aí entendendo toda essa questão, estou aqui entendendo toda essa questão junto com vocês, inclusive. Se tiverem perguntas, mande aqui no nosso chat que a gente tenta responder. Então, a gente está falando de um sistema tributário, um sistema de cobrança de impostos, e como eu disse, o imposto é imposto, todo mundo tem que pagar de alguma forma, né? Se você compra um carro, você tem que pagar o imposto, o IPVA. Se você compra qualquer coisa no mercado, você está pagando impostos sobre o consumo, né? No preço final a gente não sabe, né? Mas se você olhar na nota fiscal que você compra no mercado hoje, graças a uma lei uma lei recente, agora você consegue ver quais são as alíquotas de impostos que você paga por categoria de produto. Basta olhar na sua nota fiscal que você sai dali do mercado, tá? Então, toda essa cadeia de arrecadação, todo esse sistema de arrecadação, ele está preparado para quê? Para fazer com que o Estado arrecade o dinheiro necessário para manter toda a estrutura pública no país inteiro e ainda manter recursos para possíveis investimentos e melhorias. Então, se a gente está falando de construção de uma estrada, se a gente está falando de uma construção de uma doca, de um pier, qualquer coisa que o Estado precise investir esse dinheiro, ele também precisa tirar dessa arrecadação que ele faz de impostos. É óbvio, isso é de uma maneira muito simplória que eu estou falando, mas eu gostaria de deixar essa introdução aqui, essa introdução mais básica para todo mundo, para que porque a gente vai falar sobre essa questão do sistema, de como que as reformas alteram ou não alteram o sistema tributário, e para isso era preciso falar desses conceitos básicos da tributação. Então, hoje, o Laerte acho que quer falar aqui sobre os tipos de impostos que a gente vai falar, eu já falei alguma coisinha, mas o Laerte pode complementar alguma coisa, principalmente os de folha de pagamento, né, Laerte, que acho que os de folha de pagamento que estão mais na mira do governo agora, na primeira parte da proposta da reforma, e a gente vai tentar fazer um link com como isso pode afetar a nossa vida diretamente, né? Você, trabalhador, que está vendo a gente aqui, como que essa reforma, sendo aprovada, pode afetar diretamente a nossa vida aqui daqui a um tempinho. Quando saiu no Diário Oficial, ela começa a valer. E aí, a partir disso, como que isso afeta o nosso dia a dia? Como vai ser a relação de trabalho? Quem vai ganhar mais? Quem vai ganhar menos? Quem vai ter desconto? Quem não vai ter maior desconto? Como que isso vai funcionar? Então, essa é a proposta da nossa live de hoje, da nossa transmissão aqui de hoje, tá bom? Perguntas podem mandar aqui no nosso chat, que a gente tenta responder, e observações também, fiquem à vontade, por favor. Agradecemos a participação e é para isso que a gente está aqui. Vamos lá, Lete, fica à vontade. Bem, Carlos, primeiro, queria dizer que é uma grande satisfação, né, mais uma vez, a gente dividir esse espaço, tem sido muito produtivo e proveitoso, né, a gente aprende muito a partir desses diálogos que estão sendo estabelecidos, né, então, agradeço aí, mais uma vez, a oportunidade de poder dialogar com você e com a galera que nos acompanha, né.
Eu começaria dizendo que essa questão, quando a gente fala da questão tributária, né, o tema aqui é a reforma tributária, né, isso se insere naquilo que a gente chama de política fiscal, né? E a política fiscal, ela tem dois lados, né? A política fiscal diz respeito ao orçamento público, nas diferentes esferas, né? Municipal, estadual e federal. Então, envolve a questão do orçamento público. Então, todos os anos, o prefeito da cidade, né? O governador, né? Então, o prefeito, a prefeita da cidade, o governador, a governadora, o presidente da República, eles são obrigados a encaminhar o orçamento, né? Para o legislativo, tem um prazo, inclusive, para se fazer isso, né? Encaminhar e aprovar o orçamento, senão ele não pode executar no ano seguinte, né? Muito bem. Então, esse orçamento, ele tem dois lados. Quais são os dois lados do orçamento? Tem o lado da arrecadação, que você introduziu aí, né? Muita sabedoria, né? Então, o lado da arrecadação tributária. Aí tem os três tipos de tributos que você fez referência, então os impostos, as taxas e as contribuições, né? Então são as receitas do setor público, da prefeitura, do Estado e da União, e tem o lado das despesas, né? Ou seja, o que aquele ente federativo, né? Então o que aquela prefeitura, aquele Estado e a federação vai fazer com aquele dinheiro arrecadado. Isso tudo, inclusive, tem que estar ali no orçamento, né? Vira lei quando aprovada pelo legislativo, né? Então, é disso que nós estamos falando aqui, né? Então, quando a gente se abrir falando, olha, pode parecer um tema meio esquisito, mas é disso que nós estamos falando, ou seja, nós estamos falando do nosso futuro, né? Então, aquilo que deve acontecer. Então, daqui a pouco, o prefeito aqui da nossa cidade, de todas as cidades, né, eles vão apresentar o orçamento, ou seja, aquilo que eles propõem fazer com o dinheiro que a prefeitura vai arrecadar no ano que vem. Isso vai sendo feito, né, periodicamente. Então, é disso que nós estamos falando, né, do nosso futuro, das nossas vidas, então, da saúde, da educação, né, da habitação, do transporte, né, da mobilidade, enfim, da questão ambiental. É isso que está em jogo aqui, de certo modo, no nosso debate, né? Eu começaria assim, né, levantando uma questão aqui que diz respeito a certos mitos que a gente tem sobre essa questão no Brasil, né? Então, um mito que se tem no Brasil, quando a gente fala dessa questão fiscal, né, é que o Brasil tem, né, a gente ouve isso com muita frequência no senso comum, às vezes até na imprensa, que o Brasil tem, né, a maior carga tributária do mundo, né? Então, isso é um mito, não é realidade. A gente tem uma série de países, né? Tem aí Suécia, Itália, França, Bélgica, uma série de países pelo mundo afora, que tem uma carga tributária maior que a do Brasil. A do Brasil hoje está na casa dos 35%, né? Esses países que eu citei aí, está acima de 40%. Você vai na Dinamarca, né? Na Dinamarca, a carga tributária é de 45% do PIB, né? Então, quando a gente fala em carga tributária, em porcentagem do PIB, né? Então, na Dinamarca, passa de 45%. Então, esse é um mito, não é realidade. O Canadá também, né, uma coisa assim. O Canadá também é altíssimo. Sim, tem uma série de outros países aí que tem, né, cargas tributárias bem acima do Brasil. Então, é assim, isso é um argumento que se usa muito no sentido de difamar, né, o Estado, de difamar o setor público, mas que não tem vínculo algum com a realidade. Um outro mito que existe no Brasil é o da dívida pública, né? Quem se lembra, no período do impeachment, por exemplo, né, da Dilma, que esse assunto foi muito presente, a questão das pedaladas, né, que o governo brasileiro gasta demais, tem uma dívida pública muito grande. Então, isso é outro mito,
né, a dívida pública brasileira está longe de ser um problema quando comparada com outros países, né? Então, tem uma lista enorme de países com dívida pública muito acima do Brasil. De novo, esses países aí que eu citei, né? Itália, França, Estados Unidos. Estados Unidos é o país que tem a maior dívida pública do mundo, né? Para vocês terem uma ideia. A dívida pública do Brasil hoje está na casa de 5 trilhões de reais, né? Em dólares seriam 1 trilhão de reais pela taxa de câmbio atual, né? A dívida pública nos Estados Unidos, que é um país, né, que se julga liberal, né, que o Estado é mínimo, né, que o Estado não tem muito essa função, né, de atuar. E produz pouco, né, na verdade. Então, assim, nos Estados Unidos, a dívida pública hoje passa de 22 trilhões de dólares, né? Se você multiplica isso pela taxa de câmbio hoje, em torno de 5, nós estamos falando aí de 100 trilhões de reais. Então, assim, a nossa está muito longe, comparativamente aos Estados Unidos. O Japão, em porcentagem do PIB, o Japão tem uma dívida pública de 240%, quer dizer, eles precisariam trabalhar quase 3 anos, né, sem gastar um centavo, se quisesse liquidar com a dívida pública que eles têm, né? A nossa, que praticamente dobrou agora, por incrível que pareça, depois da PEC do congelamento dos gastos, né? A dívida pública brasileira deu um salto assim enorme, ainda assim, ela está bem abaixo aí de 100% do PIB, né? Então, é um mito que a gente precisa refletir a respeito e é muito usado também nesse sentido, né? De tentar reduzir o papel e a importância do Estado. E um outro mito, né? Já vou encerrar aqui essa parte e te devolvo a palavra. Então, um outro mito relacionado a essa questão diz respeito à ineficiência do setor público, né? Então, muito se discute, muito se fala que o setor público brasileiro é ineficiente, logicamente, né? Que a gente tem problemas em tudo quanto é lugar, no setor público. Mas quando se fala sobre isso, é uma tentativa de tentar convencer a sociedade que o privado seria mais eficiente, seria melhor, né? Então, vamos pegar aqui dois casos como exemplo, a saúde e a educação, né? Então, vejam, no caso da saúde, nesse momento de crise profunda que nós estamos vivendo por conta da pandemia, quem está dando conta do recado, né? É o SUS. Então, é o Estado, os governadores, os prefeitos, todo mundo tentando enfrentar essa problemática da pandemia. Então, não é o setor privado, aí, da saúde privada, que está enfrentando essa questão. Outra coisa, né? Então, ainda seguindo na saúde, se fala muito na eficiência, né, do setor privado, mas veja, vamos perguntar aqui, quanto custa um convênio de saúde, né? Quanto se paga por mês para você ter um convênio de saúde que te daria direito a ser assistido por um hospital, né, por uma clínica privada? Quantos trabalhadores brasileiros conseguiria, né, na atualidade, pagar um convênio de saúde? A gente viu aí nesse período e continua vendo nesse período de pandemia, né, os anúncios que estão sendo feitos, né, de empresas que oferecem, né, planos de saúde, é assim, absurdo, é imoral o valor, né, que eles oferecem de cobrança de mensalidades de plano de saúde num contexto desse, né, que está todo mundo desempregado, né, muitos trabalhadores desempregados, muitos empresários com as portas fechadas, né, e assim, é imoral o valor que se cobra, ou que se divulga, né, que se faz a divulgação aí dos planos de saúde. Na área da educação, né, veja, a gente tinha até pouco tempo a questão do ProUni, né, do FIES, as universidades privadas, elas estavam nadando de braçada, todo mundo crescendo aí em função dessas políticas, né, que eram políticas de Estado. Com o congelamento dos gastos, né, pela PEC aí do teto, o que aconteceu, né? Aí juntou isso com essa crise da saúde, do Covid, né, o que a gente está vendo aí, né, as universidades de ensino superior privada demitindo todo mundo, né? Então, assim, a pergunta é,
qual é a verdadeira eficiência do setor privado, né, comparativamente ao setor público, né? Então, são alguns mitos no Brasil que estão, de certo modo, né, relacionados aí com essa questão fiscal, né, que a gente precisa, para começo de conversa, falar um pouquinho, né, e pensar a respeito. Isso tem a ver com essa questão da proposta e também da reforma tributária. Obrigado, Laerte. Desculpa a interrupção. É que eu fico empolgado porque dá vontade de comentar, porque é muita coisa, né? Por exemplo, essa questão da ineficiência que você disse é muito importante para a gente, porque a gente fala sobre a ineficiência do Estado, né? A gente vê as pessoas falando, mas o SUS não presta, e agora a gente está vendo o que está acontecendo e quem está suportando o SUS, né? E aí, quando a gente fala que o Estado, o governo, isso foi lá no governo Temer, aprovou uma lei que congela os gastos no SUS e na educação, congela por 20 anos, tipo, não é pouca coisa. São 2 gerações, provavelmente, que vão ficar com receitas, dinheiro que pode ir de recurso para a melhoria desse sistema e que não vai ter a melhoria necessária porque o dinheiro está congelado em um teto, em um valor que só pode gastar até ali. E quando esse teto foi congelado, esse valor ele já não suportava nenhum tipo de aumento, já não suportava a sustentabilidade desse sistema. Então, o que a gente está falando é que esse sistema se aumenta, e é o caso agora, né, Lorde? A pandemia está aí levando todo mundo para dentro do sistema de saúde, a maioria, né? Uma grande parte, sem recurso, onde o governo federal teve que abrir exceções, né? Teve que votar exceções orçamentárias, como você bem disse, para trazer recursos para a pandemia, né? Então, se a gente não tivesse congelado lá atrás, é um efeito possível, na verdade, não estou dizendo que poderia ter acontecido, mas se a gente não tivesse congelado lá atrás, e tivesse aumentado os investimentos em saúde, por exemplo, melhorando a capacidade do SUS, hoje a gente estaria muito mais preparado para receber um problema como esse do que a gente está, né? E a gente não teria que sair correndo, votando medidas emergenciais e querendo justificar, né, essas arrecadações, esse dinheiro a mais que eles estão tirando, né, da Receita, para fazer esse investimento. E olha lá, uma coisa bem importante para ser levantada aqui em relação a essa questão da pandemia, por exemplo, o dinheiro que foi retirado, né, a mais da Receita para a pandemia não foi usado até agora, né? Não foi totalmente usado até agora. Então, é um dinheiro que está disponível, aguardando liberação do governo federal e não foi liberado para os estados nem para os municípios, totalmente, para o combate da Covid. Nem vou falar porque a gente não tem nem ministro da saúde ainda, né? Então, vai fazer 2 meses que a gente não tem ministro da saúde. O mesmo acontece com a educação, né? A educação também está congelada há um tempo, né? E a gente vê agora um problema educacional acontecendo por conta da pandemia também, e esse problema educacional pro Estado não está solucionado. A gente está vendo cidades que estão sem aula, nas periferias, crianças estão sem aulas desde que começou a pandemia, né? E não é porque a gente precisava que todo mundo tivesse aula de uma hora para outra, não é exatamente isso, mas a gente precisava de ter força, plano e também investimento para poder combater esse problema, né? De ter um plano preparado, de ter dinheiro para poder fazer esse plano acontecer, né? E a gente não tem. E uma coisa que também é bem complicada de se ver é que, na verdade, a gente sabe o quanto que a gente tem de arrecadação, a gente sabe o quanto que isso representa da dívida pública, né? O quanto a dívida pública representa em relação ao produto interno bruto, que é o quanto que é a nossa capacidade produtiva, né? O quanto de riqueza o país pode gerar. E aí a gente vê o ministro da Economia falando o seguinte: se essa reforma não passar, nós não teremos dinheiro para pagar absolutamente nada. Nós estamos falidos, nós estamos quebrados. Ou seja, a justificativa que eles usam para que a gente
engula goela abaixo uma reforma que privilegia quem é dono do capital, ou seja, o rico vai ficar mais rico e o pobre vai ficar mais pobre. A justificativa deles é que o governo gastou mais por conta da pandemia. Isso não é verdade, né? Isso não é uma verdade. A verdade não é essa. A verdade é nós arrecadamos muito bem, nós gastamos muito mal. Nós gastamos errado. Essa ideia de que diminuir o Estado mínimo, deixar o Estado mínimo para a população, o que nós estamos passando agora, com pandemia, empresa fechando, economia em colapso, é sim a falta de preparo de uma política melhor de aplicação desse dinheiro, né? Então, a gente não pode negar, a gente não pode achar que a reforma tributária está sendo forçada ao Congresso e ela está sendo forçada sobre o pretexto de que nós estamos passando por uma crise por conta do coronavírus. Essa crise já vinha se arrastando há algum tempo, né? Já vinha se arrastando desde o governo Temer, desde quando a Dilma saiu do governo, né? Então, a gente tem que deixar bem claro isso, tá? Volto a palavra, Alete, com você agora. Né? Eu me lembro, por exemplo, eu volto ao tempo do impeachment, né? Porque isso acho que está na memória da população, da galera, né? Então, veja, um dos fortes argumentos, isso desde a campanha de 2014, né? Quem tem boa memória aí vai saber do que eu estou dizendo, né? Um dos argumentos da campanha em 2014, e que de lá para cá, né, foi se aprofundando, e o resultado foi, inclusive, a eleição do Bolsonaro, né? Então, um argumento forte que se usou aí foi a crítica às políticas redistributivas, né, de distribuição de renda, o Bolsa Família, por exemplo, que agora se propõe, inclusive, mudar o nome, né? Então, assim, houve uma crítica muito forte. Eu me lembro, inclusive, que eu travei debates intensos sobre isso com os meus alunos, veja, no ensino superior, né? E que se dizia assim, não, porque o Bolsa Família, veja, o Bolsa Família, no melhor dos tempos, o governo gastava 30 bilhões de reais por ano com o Bolsa Família, né? Então, assim, 30 bilhões de reais por ano. Só com juros que o governo paga para banqueiros no Brasil, né, são 6% do PIB. Um PIB de 7 trilhões como nós estamos falando de 420 bilhões por ano. Então, 30 para 420. A questão é, a política de distribuição de renda, o Bolsa Família, no caso, ela favorece, né, 50 milhões de famílias brasileiras. O pagamento de juros favorece 9 famílias brasileiras, tem uma diferença fundamental. É disso que a gente precisa, discutir. É por isso que eu estou dizendo, não é a questão só tributária, é a questão fiscal, né? Como se arrecada e como se gasta. E um outro detalhe, se a gente pega todos os números, né? Assim, Bolsa Família, você pega gasto com saúde, gasto com educação, gasto com cultura, além do bem-estar da sociedade, então, além de melhorar a vida das pessoas, essas políticas têm um retorno financeiro muito grande para o Estado, né? Então, assim, cada R$1 que se gasta com saúde, por exemplo, né, o impacto econômico é de mais de 2, né? Então, assim, se gasta e tem um impacto de 2, e se a gente tem uma carga tributária de 35%, isso significa dizer que tudo que o governo gasta, pelo efeito, pelo impacto econômico, ele recebe de volta. Então, essa coisa de congelamento de gasto, de Estado mínimo, isso é uma distorção, uma aberração, né, da questão do funcionamento do Estado e das políticas públicas, porque ela tem esse duplo sentido, né, que é melhorar a vida das pessoas, mas também tem esse impacto e esse retorno. Por isso que eu digo, o ideal, né, seria que o Congresso brasileiro, né, que o governo brasileiro, que o Congresso brasileiro estivesse discutindo não só uma reforma tributária, que ela é importante, ela é necessária, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisaria estar discutindo
né, a política fiscal desse país, né, que envolve essa totalidade aí, né, de o que e como se arrecada, né, e como se gasta, como se destina os recursos que, em tese, são da sociedade, né, não é de um governo, não é de um, né, são recursos de toda a sociedade, né. Eu vou te devolver a palavra aí, que eu sei que você vai, né, e, na sequência, eu queria fazer alguns comentários aqui sobre a política fiscal que está sendo proposta, né, para a gente entender um pouco o espírito e fazer a crítica, caso necessária. Né? Lars, pode continuar, sem crise nenhuma. Acho que hoje nós estamos só nós Acho que é dois. legal esse vai e vem, né? O que eu ia falar? Uma das coisas que a gente tem que analisar, né, que eu acho que quando se propõe uma reforma, de qualquer maneira, é quem serão os maiores impactados por essa reforma no final, né? Então, nessa balança, porque nessa balança fiscal ou nessa balança orçamentária, né, se a gente corta um recurso, né, a gente está tirando lá da ponta esse recurso de algum lugar. Né? A gente está tirando um serviço que anteriormente existia, né, um serviço do Estado que anteriormente existia, e que vai deixar de existir, ou ele vai diminuir o atendimento, que foi o que aconteceu no Bolsa Família, logo de cara, com a mudança de governo, que hoje a gente já sabe que está em mínimo, mais de 1 milhão de famílias foram retiradas do programa, assim, só de uma tacada só. Então, tudo que quando a gente muda uma política de orçamento, quando a gente muda a política fiscal e a política tributária, a gente tira de um lugar, né, ou para colocar em outro, né, ou a gente simplesmente corta essa política e ela deixa de existir, né, que é o caso, por exemplo, quando a gente fala que as universidades, os recursos para a CNPq, que é para a pesquisa das universidades, por exemplo, foram cortados, tipo, não tem recurso, acabou o recurso, ele não foi tirado de um lugar ou ele foi diminuído, não, ele foi acabado, ele foi zerado, não tem mais recurso não vai existir mais. Então, o que a gente está falando? A gente está falando aqui de uma política que vai tirar de um lado de uma parte da sociedade, tirando um benefício, como o Laerte disse, por exemplo, que a cada R$1 gasto no Bolsa Família, 1,7 retorna para o Estado. Porque um Estado que gasta mais do que recebe, ele pode ser acusado de improbidade administrativa. Então a gente tem que pensar que se você investe R$1, você tem que ter retorno. É como uma empresa também. Se você investe R$1 para fazer o seu produto e vender o seu produto, você tem que ter retorno para ele. E o Estado é assim. Na política fiscal do Estado, você não pode investir R$1 e não receber pelo menos esse R$1 de volta, né? Ou mais. E a gente sabe que algumas políticas de assistencialismo ou de políticas de proteção ou distribuição de renda, na verdade, elas geram muito mais receita para o Estado do que o que a gente está dando, como o Laerte bem disse. Então, quando a gente tira ou quando a gente faz uma reforma, a reforma peraí, a gente vai parar o que está sendo feito aqui e vamos remodelar alguns pontos, né? Vamos tirar de um lugar para colocar em outro. Quem são os setores que serão beneficiados com essa reforma? Né? Quando a gente tem um governo de bem-estar social, quando a gente tem um governo que está ao lado do trabalhador, quando a gente tem um governo que está ao lado das políticas sociais, de melhoria das políticas sociais, um governo que está a favor da educação, por exemplo, da pesquisa, da ciência, a gente tem um governo que investe na infraestrutura, a gente vê que o retorno acontece no curto, no médio e no longo prazo, né? Ao mesmo tempo, quando a gente vê um governo que retira recursos, mas ele privilegia quem é o dono do capital, quem detém o capital, que são os bancos hoje no Brasil, né? Hoje a gente está falando de banco no Brasil, que é quem detém o capital brasileiro, quem detém a política cambial de juros, quem coordena tudo isso hoje no Brasil, são os bancos. E o tanto de investimento, o tanto que se compra, todo o dinheiro passa pelos bancos. Então, quando a gente vê
que esse setor ou alguns setores da economia são beneficiados por uma reforma, quando a gente vê uma proposta de reforma, como o Lart vai falar daqui a pouquinho, quando a gente vê uma proposta de reforma, a gente tem que analisar quais são os setores que vão perder, quem vai perder, né, de alguma forma, quem vai deixar de receber benefício e quem vai começar a ter mais benefícios, se é que já não tem, né? E aí acho que o Laerte vai falar um pouquinho sobre essa questão do que está sendo proposto nessa parte da reforma, na reforma agora, que é para a gente poder entender quais são essas forças que eles estão tentando equilibrar com uma aspa muito gigante, aí eu vou colocar, tá? Então, olha, e oportuna, né? Embora, como eu disse, eu acho que a gente teria que discutir política fiscal, reforma fiscal e não só a reforma tributária, mas ela é importante e oportuna, né? Especialmente se a gente considerar as distorções e as injustiças do sistema tributário brasileiro, né? Eu diria, pelo que eu li, né, dessa proposta, tanto o lado, né, por parte do Congresso, da Câmara dos Deputados, quanto da parte do governo, né, que o que está sendo discutido, sendo proposto, está mais por uma espécie de simplificação tributária, né, do que uma reforma tributária propriamente dita. E eu assim, tenho uma intuição, né, e a experiência às vezes nos ensina, né? Então, com base aqui na minha experiência, eu tenho uma intuição, né, que no final das contas essa proposta vai ser mais uma, essa reforma, né, vai ser mais uma daquelas que vai servir para trazer mais dificuldades para a classe trabalhadora brasileira, né? Como foi a reforma da Previdência, como foi a reforma trabalhista, né? Então, no fundo, né, o meu temor é que isso implique em mais transferência de renda dos trabalhadores, né, para o capital, para os empresários, né? Eu queria, assim, trazer alguns exemplos, né? O primeiro, né, então, dentro dessa proposta, um elemento colocado é a criação do chamado imposto, aí na formulação da Câmara dos Deputados, né? Que é a criação do imposto sobre bens e serviços, que eles estão chamando de IBS, né? Então, imposto sobre bens e serviços, né? Então, o que se pretende com a criação desse imposto? É substituir 5 impostos existentes, 5 tributos, né, existentes hoje no Brasil. Quais seriam eles? O PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, né? Então, substituir esses 5 por um, né, que seria o tal, então, do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Então, assim, aparentemente, né, o que se propõe aí é uma espécie de desburocratização, né? Então, tem uma importância e simplifica. Se a gente pensa que diminui a quantidade de impostos, né? Então, diminui a burocracia, facilita o controle, a fiscalização, é algo importante, né? Mas, na minha opinião, isso não altera o que seria o essencial, né? Que é a deformação do sistema tributário brasileiro, né? Que tem a ver, né, não necessariamente com a quantidade de impostos, mas a forma como ele incide, né? Então, qual é a base de incidente, ou seja, a partir do que se calcula, né, aquele imposto que vai, aquele tributo, aquele imposto que vai ser recolhido, então, para o Estado. Então, a gente chama isso tecnicamente de base de incidência. Bom, quais são os dados que nós temos sobre isso no Brasil?
né, que, de certo modo, caracteriza essa distorção, né, ou essa injustiça que eu fiz referência. Então, no Brasil é assim, olha, 81,2%, né, da arrecadação tributária no país tem como base de incidência o consumo e a mão de obra. Então, do ponto de vista do consumo, de cada 100 que o governo arrecada, 43,7%, 44%, né, é cobrado a partir das transações, né, vinculadas, então, ao consumo de mercadorias e serviços. E 37,5% é a incidência à mão de obra. Né? Quando a gente fala da mão de obra, nós estamos... Então, quando a gente fala do consumo, nós estamos falando aí do ICMS, por exemplo, que o Carlos falou no começo. Quando a gente fala da mão de obra, nós estamos falando do imposto de renda, do INSS, entre outros, né? Então, de cada 100 arrecadados no Brasil, 81% vem dessas duas origens aí, dessas duas bases, o consumo e a mão de obra, né? Enquanto a incidência sobre o lucro e o patrimônio, né, não chega a 15%, e a gente tem umas quirelas aí que seriam outros tributos, né? Então, nós temos 80%, cuja base de incidência é o consumo e a mão de obra, e 15%, cuja base de incidência é o lucro, né, das empresas e o patrimônio de quem tem, né? Bom, então, uma grande distorção. O que essa distorção revela? A perversidade da política tributária brasileira, né? Então, como ela incide sobre o consumo e a mão de obra, o que isso significa dizer, né? Isso significa dizer que quanto menos se ganha no Brasil, mais imposto se paga. Essa é a perversidade, né? E quanto mais se ganha, menos imposto se paga. E os dados estão aí. Se a gente pegar lá os estudos que a gente tem a esse respeito, né? O que os dados indicam é sobre isso. Que no Brasil é assim, olha, quem ganha 2 salários mínimos por mês, né? Então, até 2 salários mínimos, nós estamos falando aqui da maior parte dos trabalhadores e aposentados brasileiros, né? Então, os trabalhadores, 60% aí dos trabalhadores têm uma renda de até 2 salários mínimos. É dessa população que nós estamos falando. Então, quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil gasta 54%, segundo os estudos aí do IPEA, né, da Fundação Getúlio Vargas, gasta 54% do que ganha com tributos. Então, né, de cada 100 que uma pessoa dessa recebe, 54%, ou seja, mais da metade do salário vira tributo, vira imposto. Se a gente pega o outro lado, ou seja, quem está no topo da pirâmide aí dos rendimentos, aquele que a gente chama de super ricos, né, 1% mais rico da população brasileira, que em média, né, tem uma renda mensal acima de 100 mil por mês, né, o gasto dessa galera aí com tributos é de apenas 6,5%. Né? Então, os mais pobres, 54% da renda vira tributos, e os mais ricos, apenas 6,5% da renda vira tributo, né? Trocando em miúdos. Quanto mais pobre, mais imposto se paga no Brasil. Quanto mais rico, menos imposto se paga no Brasil, né? Vou dar um exemplo prático aqui para a gente entender melhor. Então, vamos pegar aqui um trabalhador classe média, né? Um professor universitário. Então, o Carlos Vidigal. Então, um trabalhador classe média que ganha por mês aí R$5.000, né? Então, a renda de R$5.000 por mês. Esse trabalhador, ele tem um desconto, e é lá na fonte, quer dizer, não tem como escapar. Então, chamado imposto de renda retido na fonte. Então, vai descontar 27,5% do salário desse cidadão. Aí tem um abatimento, né, do ponto de vista líquido, vai dar aí uns 16%. Então, ele recebeu 5 mil, 16 mil já ficou retido lá,
e vai para o governo na forma de imposto, né, o imposto de renda. Com essa reforma da Previdência, mais 14%, né, vai para o INSS. Então, 16 com 14, nós já estamos falando em 30% da renda desse cidadão. Com o dinheiro que sobrou, o que ele faz? Ele vai no mercado, vai no shopping center. O que ele vai fazer lá? Vai comprar comida, vai comprar roupas, né? Vai comprar sapato, compra uma geladeira, um fogão, paga a conta de água, a conta de luz. Nos preços desses produtos, como muito bem disse o Carlos no começo, estão embutidos o quê? O ICMS, né? Em média, então, varia de estado para estado, varia de produto para produto, mas, em média, 20%. Né? Então, veja, esse trabalhador que recebeu 5 mil, ele perdeu 16 para o imposto de renda, 14 para o INSS, mais 20% para o ICMS. Né? Somando tudo aí, nós estamos falando de algo em torno de 50% da renda desse trabalhador. Então, só já virou tributo. Se ele tem um carro para trabalhar, ele ainda tem que pagar o IPVA. Né? Então, essa é a perversidade do sistema tributário brasileiro. Vamos lá agora para o super rico, que ganha mais de 100 mil por mês. O super rico, quem é? É o acionista de uma empresa. Ele é o sócio, acionista de uma empresa. Ele não recebe salário, ele recebe dividendos. Então, a empresa deu lucros, né? As ações dele lá, ele vai receber, né? Vai dividir aqueles lucros na proporção das ações dele, grosso modo falando aqui. Né? Então, ele recebe lá 100 mil por mês de dividendos. Quanto que ele paga de imposto sobre essa renda? Nada. Por que ele não paga nada? Porque no Brasil não existe imposto sobre dividendos. Né? Então, isso estava lá na Constituição, foi retirado. Então, não tem incidência de imposto no Brasil quando se fala na distribuição dos lucros, né, nos dividendos, que as empresas, então, o lucro dividido aí para os acionistas, 0% de imposto. O trabalhador, 16%. O super rico, nada. Né? Esse super rico paga INSS? Não. Por que ele não paga? Porque ele não tem salário, é dividendo, não tem os 14%. Né? Bom, ele ganha 100 mil por mês, ele tem um padrão de vida elevadíssimo, ele vai pegar 30 mil reais desses 100 mil e vai no mercado, no shopping center. Comprar comida, comprar sapato, comprar roupas, comprar bebida, paga água, paga luz, como todo e qualquer cidadão do Brasil. Sobre esses 30 mil reais, ele vai pagar o ICMS, portanto. Né? Então, de tudo aquilo que ele comprou, em média, 20% vira ICMS. Né? Então, 20% de 30 mil, 6 mil. 6 mil de 100 mil, nós estamos falando aí de 6% da renda desse cidadão virou imposto. Então, enquanto o Vidigal, que é um trabalhador classe média, né, pagou 54%, esse cidadão pagou apenas 6% de imposto. E como ele é um super rico, ele também não paga IPVA, que o Vidigal paga. Por que ele não paga IPVA? Porque o veículo dele não é o carro do Vidigal, o Fiatzinho dele, do Vidigal. O carro dele é um jatinho, né? O veículo dele é um jatinho, é um iate, e sobre esses bens não tem incidência de IPVA, de imposto. Então, essas são as distorções e as injustiças tributárias no Brasil que essa reforma poderia se propor a discutir, né? A pergunta que a gente precisa fazer, eu devolvo aqui a palavra para você, Vidigal, é se a reforma proposta altera, né, essas injustiças, né, essas perversidades da questão tributária no Brasil. Né? A gente acaba se estendendo aqui, porque para explicar, né, demora um pouco, mas é isso.
né? Então, assim, a gente tem distorções, a gente tem injustiças, né? Tem o problema, né? Então, há essa necessidade de simplificação, mas isso só é muito pouco, não resolve, e eu acho que, né, a criação desse imposto, a gente poderia dizer o mesmo, né, que o governo propõe, né? Aí já é o lado do governo propõe que aquela parte, né, que as empresas recolhem do INSS seria a parte das empresas, né? Não a parte do trabalhador, a parte das empresas, né? Então, veja, naqueles 5 impostos lá, tem a parte da empresa, o PIS, a empresa que recolhe, né? Então, você poderia dizer, esses 2 impostos, eles estão lá naqueles 15%, que tem uma incidência a partir do lucro das empresas, que se você tributa, né, a receita das empresas, você diminui o lucro, né? Então, o PIS e o COFINS têm uma relação indireta, ou talvez direta, com a questão do lucro, né? Quando o governo tira o PIS e o COFINS de lá e joga para o imposto, né, sobre bens e serviços, ele está transferindo esse ônus do recolhimento do imposto para o consumidor, que é o trabalhador, que é o cidadão. Então, ele tira do lucro das empresas, que já é baixíssimo, 10% no Brasil, ele tira dali e joga para as empresas. Quando ele tira essa parte das empresas relacionada ao INSS e joga também, que é isso que o governo propõe, né, que ele está chamando aí do imposto sobre a comercialização online, né? O que é a comercialização online? É a compra de fogão, geladeira, camisa, calça, sapato pela internet. É isso, é que o online é um nome americanizado, fica bonito, né? Geração I Love New York cai, né? Beija quando se fala online. Mas é assim, é a compra pela internet. É o consumidor que já paga, né, aqueles 40% lá que eu falei no começo, né, que incide sobre o consumo. Então, ele tira o PIS e o COFINS, que está nessa parte do lucro, que já é só 10%. E que, quando a empresa divide, não tem incidência, transfere para o imposto sobre consumo. E pega a parte da empresa do INSS e transfere para esse, né? Então, tira, diminui, né, elimina essa parcela aí que as empresas teriam que recolher e transfere para um imposto sobre consumo. Então, qual é a minha conclusão aqui, minha opinião sobre isso? Em lugar de reduzir a injustiça tributária no Brasil, o que o governo está fazendo com essa proposta e o Congresso, né? O que eles estão fazendo é aprofundar, no meu modo de ver, essa distorção e essa injustiça, tornando, né, a política tributária, nesse caso, no Brasil, mais perversa ainda do que já é por tradição, né? Então, é mais uma forma de transferir renda dos trabalhadores para os empresários, e com esse argumento, no caso aí do né, do PIS, o COFINS, do INSS, né, o argumento é o mesmo, e isso ajudaria a gerar empregos, né, e empregos de boa qualidade, com registro em carteira. Veja, esse filme nós já vimos com a reforma, né, trabalhista. Quer dizer, não tem fundamento nenhum isso aí. Porque outra característica, eu deixo, né, se tiver tempo, falo sobre isso depois, da tributação no Brasil, né? Então, uma é essa que eu falei, que ela é regressiva, ela penaliza os mais pobres, né? Os trabalhadores em geral, a classe média. Então, classe média e trabalhadores em geral. É uma perversidade, é regressivo, né? A outra perversidade, qual é? Ele é recessivo. Então, a política tributária no Brasil é recessiva. Por que ela é recessiva? Se ela tira 80%, né, se ela tira todo esse percentual, né, como eu falei, de 54% da renda do trabalhador vira imposto, né, e incluindo aí a classe média, então, se incide sobre o consumo e sobre a mão de obra, o salário, isso significa dizer que, ao tributar, o governo diminui o potencial de consumo das famílias brasileiras. E, ao diminuir, ele
provoca essa crise, porque a crise também tem a ver com essa questão da capacidade de consumo das famílias. Então, você junta desemprego, uma tributação perversa, né? Que diminui o potencial de consumo das famílias. E veja, no Brasil, para quem não sabe, de cada 100 produzido no Brasil, 65 é consumido pelas famílias. É consumo das famílias. Aí você tem uma outra parte que é do governo, tem uma outra parte que as empresas consomem, tem uma parte que a gente exporta. Né? 65% do consumo agregado no Brasil é consumo das famílias. Então, nós temos no Brasil hoje 13, 14 milhões de desempregados. Nós temos no Brasil hoje mais de 60 milhões de adultos endividados, inadimplentes. E a gente tem uma política tributária que suga o dinheiro da classe trabalhadora, né? Então, ela é uma política fiscal extremamente recessiva, né? É a outra perversidade da tributação brasileira, que é o que me parece essa proposta, né? E quando eu digo essa, juntando as duas partes aí, né, não resolve, né? Não vai modificar, não vai alterar, infelizmente, né? A menos que a minoria, né? A gente tem uma minoria batalhadora também no Congresso, é importante chamar a atenção, né? A menos que essa minoria faça muito barulho, acorde a sociedade, a gente vire o jogo, né? Como foi feito com o Fundeb, né? Que a derrota do governo foi, assim, vergonhosa, né? Para nossa sorte. Para nossa sorte, Laerte, você tem toda a razão. Só por uma questão de esclarecimento, e quando a gente fala do PIS/COFINS, a proposta que o Laerte está falando, olha só que interessante. Existem 3 propostas sendo tramitando entre Congresso e Senado sobre a reforma tributária. Aqui o Laerte falou sobre o IBS, que é o Imposto sobre Bens de Consumo, pega 5 impostos e junta em todos eles em um, fazendo exatamente isso que o Laerte falou. Tira a responsabilidade, tira o PIS e o COFINS, que são impostos importantes na sociedade brasileira, que as pessoas geralmente não sabem para que serve. O PIS, por exemplo, é um fundo de arrecadação para que, quando você fique desempregado, você possa ter o seguro-desemprego, né? Para que você possa ter um período aí de seguridade social para procurar um emprego sem pensar que suas dívidas vão aumentar ou que você vai ter problemas com suas contas mensalmente. O COFINS ainda é um imposto que também serve para ajudar na assistência social, ou seja, é um imposto super importante porque existem pessoas no Brasil, por mais que as pessoas não saibam, mas existem pessoas no Brasil que não trabalharam a vida inteira, não arrecadaram INSS a vida inteira e que dependem na sua velhice, ali depois quando vão se aposentar, depende do que a gente chama de assistência social. A assistência social é pegar essas pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho e que no Brasil são as donas de casa, que trabalharam por muito tempo, que ficaram dentro de casa, não trabalharam formalmente. Muita gente que é informal, trabalhou informalmente, então não tem direito à Seguridade Social, né? Então o COFINS é um imposto que ele é arrecadado pelo Estado para dar base, para manter o sistema de Seguridade Social, de assistência social. São impostos importantes, porque ele mantém uma parcela da população com uma renda mínima, muito mínima ainda, mas mantém as pessoas em seguridade social. Quer dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui e nós damos suporte para que você continue vivendo, para que você continue suas atividades de uma maneira digna. 2 impostos importantes, como o Laerte disse, que são a base, né, para arrecadação e fiscalmente depois para essa distribuição, que deixam de ter essa característica e vão para o consumo. Vão para quem consome. Né? Não existe mais esse imposto. Ele vai deixar de existir, ele vai ser lá na outra ponta um imposto de consumo. Ele vai ser de outra forma. Você não tem a destinação necessária para cobrir as despesas de Seguridade Social. E aí, se a gente for pensar na reforma da Previdência, com o Estado mínimo, a ideia da reforma da Previdência é
transferir para a iniciativa privada ou para o próprio trabalhador a responsabilidade de uma aposentadoria lá no final. Então, a reforma da Previdência já prevê isso. E aí nós temos uma reforma tributária que retira dinheiro da Seguridade Social. Ou seja, o governo não quer te ajudar na velhice. Ele decidiu que você vai ter que se virar para poder continuar suas atividades, continuar tendo o mínimo de dignidade para a sobrevivência na sua velhice, porque não vai ter nenhum imposto nem a destinação da mesma forma desse imposto que é o COFINS e o PIS, e nem a Seguridade Social do INSS, nem a Previdência vai te ajudar nisso. As duas coisas estão muito entrelaçadas. Olha que é bom a gente pensar também, né? Isso foi uma aula, Laerte, na verdade, que você fez sobre o modelo. Eu acho que os exemplos foram perfeitos para dizer como é injusto essa relação das tributações no Brasil, e como isso é perverso, chega nessa perversão, e acho que essa questão de você terminar com dois impostos que são de Seguridade Social se torna ainda as coisas mais perversas ainda para a população mais carente, né? Ou seja, pobre não tem vez nessa política de governo. Então, só para fechar, você disse muito bem, acho que sintetiza muito essa questão. A reforma não é uma reforma, porque para reformar esses valores, eles deveriam ser invertidos. Quem ganha mais precisa precisa pagar mais. Quem ganha menos não pode ser tão onerado em 54% mais do que o seu salário, mais de 50% do seu salário vai para pagamento de impostos. E se você quiser ter uma vida razoavelmente confortável, sobe mais ainda, porque quanto mais você consome, mais imposto você paga. Se você quiser ter um carro, mais imposto você vai pagar. Se quiser ter 2 carros, mais imposto você vai pagar. Então, isso tudo nas costas, no lombo da classe mais trabalhadora e na classe média, que é trabalhadora, vamos colocar aqui, porque classe média é trabalhadora. É trabalhador tanto quanto. Não é dono de capital, não é dono de empresa, é trabalhador. Tá? Então não vem com essa ideinha de que, eu sou classe média. Não, classe média é trabalhador, assim como a empregada doméstica, a classe média que é gerente no banco, que é gerente que ganha 5 mil reais, essa aí que o Laerte falou, é trabalhadora. Tá? Tem carteira assinada lá? É trabalhador também, tá bom? Deixa eu só colocar... Cara, só para também complementar aqui, a Maria Souza, que está aí nos acompanhando, aliás, tem vários comentários importantes aí, né? A gente acaba não dando conta de tudo, mas assim, né, que ela comenta aí o que fazer, né? Então, assim, para a gente reduzir essa perversidade, né? Então, a gente precisa ter uma política tributária no Brasil que, em lugar de ser regressiva, ela tem que ser progressiva, né? O que significa dizer que quem ganha menos tem que pagar menos. Aliás, essa é a origem, né, da tributação, é o espírito Robin Hood, é tirar de quem tem para distribuir para quem não tem. Essa é a origem, né, da política fiscal em todo e qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, a gente precisa primeiro inverter isso aí. Então, em lugar de ter uma política tributária, né, que tenha como base de incidência o consumo e a mão de obra, né, a gente precisa ter outro tipo de política tributária. Então, uma política tributária que tenha mais, né, ou pelo menos um equilíbrio. Precisa diminuir a incidência, né, sobre o consumo e a mão de obra, que essa penaliza, né, a classe trabalhadora, né, e começar a tributar mais o lucro, né, sobretudo os dividendos. É um absurdo, né, uma pessoa que tem, né, uma empresa que realiza lucros, né, que tem uma renda altíssima, como o exemplo que eu dei aqui, e não paga imposto sobre, né, então ele pega o lucro lá, que foi gerado, inclusive, pelos trabalhadores, e quem gera, né, quem gera, aliás, isso foi uma das coisas que a pandemia também nos ensinou, não, porque a gente já sabia disso faz tempo, mas tornou evidente que quem gera valor, né, como diria
E não é, né, não precisa nem dizer, como diria o velho Marx, né, porque quem falava isso antes do Marx era o próprio Adam Smith, que é o pai do liberalismo. Né? Então, assim, o que gera valor é o trabalho. Então, quem gera o lucro é o trabalho. Sem o trabalhador, não teria lucro. Então, o trabalhador ajuda a realização desse lucro, e aí a empresa divide, né, então, os dividendos, e sobre esse lucro dividido não tem incidência de imposto. Então, tem que ter incidência de imposto sobre os dividendos. Uma outra questão, né, importante aí. O Brasil tem hoje, né, 2% do PIB brasileiro evade, vai para os paraísos fiscais sem pagamento de imposto. Lavagem de dinheiro, o termo, né? Vamos no popular aqui, lavagem de dinheiro. Vai sujo, sai sujo e volta limpo. Né? Então, assim, evasão de divisa, o dinheiro vai embora sem pagamento de imposto. 2% do PIB. E, além dessa evasão, nós temos, né, aí tem vários estudos sobre isso, tem um que vai dizer que 9%, tem um que vai dizer 13%, 13% do PIB é sonegado no Brasil. Aí vamos pensar aqui, quem que sonega? O Vidigal, que foi o exemplo que eu dei, que ganha 5 mil por mês, e que tem o imposto retido na fonte. Né? Então, assim, como é que o Vidigal sonega? Não tem como. Então, quem sonega não é o trabalhador. Né? Então, assim, entre 9% e 15% no Brasil, segundo os estudos, sonegação fiscal. Né? Então, de um PIB de 7 trilhões, nós estamos falando aí de 700 bilhões por ano, né? Que desaparece pela sonegação fiscal. Então, assim, a gente precisa inverter a lógica da tributação, precisa tributar, né, os lucros e dividendos, a gente precisa tributar as grandes fortunas, as heranças, né? Então, transferência de herança tem que tributar, né, porque nós estamos falando aí do patrimônio que não é tributado, né? Então, o patrimônio no Brasil, né, é 3,5% se paga de imposto. Então, assim, quanto mais rico, menos imposto, porque não tem incidência de imposto sobre patrimônio. Então, tem que tributar mais o patrimônio, que aí você vai invertendo essa lógica perversa e, junto com isso, né, enfrentar de vez essa questão da evasão de divisas e da sonegação fiscal, que não é só um problema financeiro, né, não é só dinheiro que não entra para os cofres públicos. Nós estamos falando aí, né, de um comportamento moral. Isso forma, né, uma elite, uma galera extremamente perversa, faz parte desse grupo da perversidade no Brasil, que, quando precisa, eles estão fortemente armados para destruir, né, para difamar o Estado e as políticas públicas, né, que são extremamente importantes aí para a classe trabalhadora, para a população em geral, mas para a classe trabalhadora em particular. Né? É isso, meu caro. Eu queria só fazer um comentário que, assim, quando a gente fala dessa perversidade, é óbvio, se a pessoa conseguiu chegar, né, conseguiu obter lucros, dividendos com as empresas que tem, é legal, porque ele está girando a economia, ou seja, uma empresa brasileira, né, pode estar crescendo, né, ninguém está falando que isso é ruim. A questão é que o empresário que chega nesse nível, ele não entende que, se a gente inverte essa perversidade tão bem descrita pelo Laerte, se a gente inverte a base, que são os trabalhadores, a classe média, a classe pobre, se a gente inverte, eles vão ter mais dinheiro para gastar, vai sobrar mais dinheiro para gastar, e, obviamente, essa pessoa, esse empresário que tem vários investimentos, várias empresas de bens de consumo, serviços, que seja, qualquer coisa, ele vai ter um mercado consumidor muito maior e muito mais fortalecido. Então, ao invés de você onerar o trabalhador e fazer o que se faz hoje, que é não pagar o imposto, porque você está feliz porque eu não pago imposto, olha que maravilha, eu tenho 100 mil de salário líquido praticamente, porque não pago imposto sobre isso. Se ele pagasse uma alíquota de imposto sobre isso, essa renda se distribui,
né? Então, não é só ele pagar o imposto também, é ele pagar o imposto e desonerar o imposto da classe média, da classe trabalhadora, desonerando os impostos das classes trabalhadoras, ela se torna mais consumidora, ela paga mais impostos sobre consumo e de bens de consumo que são do que ela mesma produz, ou que o mercado produz, ou seja, a economia se aquece. Então, se você inverte essa perversidade, a economia tende a crescer, porque o trabalhador consome mais, e o empresário, obviamente, ganha mais. Esses 100 mil, já não, usando o teu exemplo, não vai ser mais 100 mil, vai ser até mais. Né? Então, além multiplica. Multiplica. Além de tudo, né, além dessa perversidade, o problema não é só esse, o problema é uma questão de inteligência estratégica, eu acho, sei lá, de pensar assim, cara, se eu, né, desonerar, se a gente for a favor de uma reforma, o empresariado brasileiro deveria pensar assim, se a gente for a favor de uma reforma que distribui a renda melhor, mesmo que me cobre impostos sobre os lucros e dividendos, eu vou ganhar mais, minha empresa tem mais sustentabilidade, ela fica mais sólida, eu vou ter mais mercado consumidor para mim, eu vou ganhar mais. E o trabalhador vai se alimentar melhor, vai ter uma educação melhor, vai produzir, a produtividade cresce. Quer dizer, o mundo inteiro, desde a Revolução Francesa, que o mundo entendeu isso aí. Exato. Só no Brasil que a Revolução Francesa ainda é coisa de comunista, né? No Brasil, a Revolução Francesa é coisa de comunista, né? Sim. Não é a Revolução Francesa o que é? É o último ato da transição do feudalismo para o capitalismo, quer dizer, é quando a burguesia vai dizer, ó, agora a classe dominante aqui é a burguesia, não é mais a nobreza. Então, a Revolução Francesa é o último ato, né, da ascensão da burguesia ao poder. No Brasil, a Revolução Francesa é coisa de comunista. Toma cuidado, hein, Carlos? Você que é um simpático da Revolução Francesa, eu também, né? Um documentário belíssimo, a gente sempre indica aqui, já vou fazer a minha indicação. Tem um documentário, A Revolução Francesa, está à disposição na internet, que é belíssimo, no mais amplo sentido do termo. Belíssimo, porque trata um período importante da história da humanidade, né? Uma revolução importante, né? Dentro do seu contexto, né? E belíssimo, porque é um documentário que foi feito muito, né, baseado. Então, o produtor ali filma obras de artes, né, castelos e pinturas que retratam aquele período, mas ele faz isso com uma inteligência tamanha que ele está filmando a obra de arte e você fica com a impressão que ali são pessoas em movimento, né? Então, é belíssimo do ponto de vista do contexto e é belíssimo do ponto de vista da estética, né, do filme e da produção. Eu faço a minha indicação aí já na noite de hoje. A Revolução Francesa. Não é coisa de comunista, é coisa de capitalista. É coisa de capitalista, Zé. Olete, o Antônio Carlos está falando aqui, ó, mais uma vez, assim como na perversa reforma da Previdência, o fardo da reforma tributária recairá nos mais humildes. A proposta do Paulo Guedes tem uma série de armadilhas. Ele quer unificar o PIS e COFINS, foi o que a gente comentou aqui, com a alíquota de 12%, só que no atual regime essas alíquotas são de 7 e 1,6, respectivamente, que significa 9,2. No total, ou seja, terá aumento na carga tributária para os pequenos prestadores de serviços, produtores de bens básicos, os grandes beneficiários serão os bancos, cuja alíquota continua 5,8%, se eu não me engano, Antônio, é isso mesmo. É isso mesmo que está proposto aí, porque o banco não pode mexer. E, aliás, o Paulo Guedes era bancário, né? Vem desse mercado aí perverso do banco brasileiro, que sempre foi super protegido, que não pode mexer. Então, ele está exatamente fazendo isso, né? Continua fazendo isso daí. Obrigado, Alex. Parabéns, amigos. Carlos também, muito obrigado. Esse conhecimento aqui é compartilhado mesmo, porque a gente está aqui... eu estou aprendendo muito aqui com o Laerte, na verdade, porque o Laerte, ele é economista. Imagina, que é isso, Carlos. Eu é que estou aprendendo aqui, cara. Uma experiência riquíssima. Mas a participação é muito boa. A participação da galera é muito boa. Aqui, eu acho que é isso que a gente quer mesmo. Laerte, considerações finais? Não, só para terminar, você falou aí dos bancos, o Carlos também, Antônio Carlos falou sobre isso, né? A
essa perversidade no Brasil é tamanha, né? Como é que a gente observa essas coisas? Não precisa estudo para isso, é atenção, né? Veja, o Brasil vive uma crise profunda desde 2015, né? E ela vem se aprofundando, se aprofundou agora com essa questão do coronavírus, mas ela vem, né? Se arrastando aí pelo menos desde 2015, nessa última fase, que o Brasil, né, de certo modo, vive em crise. A gente tem alguns momentos de prosperidade, né? Então, assim, essa crise, ela vem se arrastando. Se vocês pegarem os dados publicados aí, não estou inventando número, eles estão à disposição aí, publicados, os lucros dos bancos no Brasil, nesse período de crise, ele bate um recorde atrás do outro. Assim, um ano após o outro, a curva é ascendente. Sempre. Em plena crise, eles estão batendo lucros, recordes aí de lucros. E sabe qual que é? Né? Você falou aí 5% é a alíquota, mas do ponto de vista da proporção, né? Então, de cada 100 de impostos, sabe quanto que é do setor financeiro no Brasil? 1,8. Então, enquanto a folha de pagamento, né, e o consumo dá aqueles 80% que eu falei, que recai, né, especialmente sobre os trabalhadores, o setor de finanças no Brasil, a proporção é de 1,8, segundo os estudos que nós temos aí à disposição, né? Então, faz parte aí do pacote da perversidade, né, do Brasil. Eu agradeço aqui mais uma vez, Carlos, para encerrar minha parte, agradeço, né, a paciência aí sua de conduzir, né, e agradeço também a aprendizagem, a gente aprende muito, os comentários, né, da galera que participou aí ajuda também bastante, né, e vamos estudando, e acho que esse é o nosso papel, né, a experiência ajuda também, eu falei da experiência no começo, o nosso papel também um pouco é esse, a gente socializar aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, né, com a experiência, com os companheiros, com as companheiras, né, é isso que nós estamos fazendo aqui de maneira muito produtiva e proveitosa, eu agradeço. Vamos nos preparar para a próxima. Para a próxima, isso aí. Bom, nas minhas considerações finais, eu só queria dizer um comentário que acho que ficou no ar aí, que é o seguinte: a gente tem que analisar essas questões das reformas, porque tudo isso tem impacto na nossa vida diretamente, né? Então, quando a gente fala de impostos, né, quando a gente fala de reforma tributária ou reforma fiscal, enfim, que seja, a gente tem que pensar em como que os nossos administradores, aqueles que a gente escolheu para administrar a nossa cidade, nosso estado, nosso governo federal, nosso país, como eles estão fazendo isso, onde eles estão gastando esse dinheiro, né? O que eles estão fazendo com o dinheiro que está em caixa ali de arrecadação de impostos? O que ele está fazendo com o dinheiro que está disponível para ele? Ele está endividando a cidade ou ele tem dinheiro em caixa? Essas questões são questões domésticas, assim, quando a gente tem o nosso salário, que a gente ganha o nosso salário, a gente pensa assim, putz, será que eu vou gastar a mais do que eu vou receber? Será que eu tenho esse poder de, né, me administrar financeiramente para não cair numa dívida que vai se propagar por muito tempo e eu ficar naquele desespero? Essa mesma pergunta a gente tem que se fazer quando a gente coloca nas mãos um administrador público para lidar com o dinheiro dos nossos impostos. Então, a gente vê na cidade, a gente vê no estado e a gente vê no país que os administradores públicos, eles administram mais do que a política em si, mais do que alianças, mais do que pautas de comportamento, eles administram dinheiro público, dinheiro nosso, né? Dinheiro de arrecadação desses impostos todos que a gente comentou aqui. Então, a gente tem que ficar muito esperto como esse dinheiro está sendo gasto. Não basta, é óbvio que é muito legal quando a gente vê que as coisas estão sendo investidas, estão sendo melhoradas, estão sendo, enfim, mas como esse dinheiro está sendo gasto e o que vai gerar para as gerações futuras, né, para o próximo administrador, o que vai gerar de impacto real na sociedade, se a obra que está sendo feita ela não tem um caráter simplesmente eleitoreiro, eu estou fazendo essa obra, mas ela não vai ter impacto social nenhum, por exemplo, né, eu só estou gastando dinheiro para poder
me reeleger ou reeleger minha bancada ou fazer política com dinheiro público. E a gente vê isso muito acontecendo nas cidades, gente. Isso é uma das grandes pautas que a gente tem que ser discutida. Se vocês entrarem aqui na página do pessoal, e vocês vão ver todos os debates que a gente tem feito, todos eles se conectam de alguma forma, porque tudo isso tem a ver com a administração da nossa cidade, tudo isso que a gente fala tem a ver com a nossa administração do nosso estado, o modo como se fazem as leis na cidade, o modo como se faz a lei no país, e é óbvio que quem está no poder, ou quem chega ao poder, não quer largar o osso, a gente sabe disso, não quer largar o osso. E o que é válido para não largar esse osso? Muitas vezes são obras eleitoreiras, são gastos públicos que são simplesmente eleitoreiros, pintar uma escola, pintar a rua, fazer lombada, esse tipo de coisa não pode ser mais admitida pela população, porque melhora a condição, melhora às vezes perfumaria, a gente chama de perfumaria, né, Laerte? Esse tipo de coisa. O que é realmente importante para a gente? Não é a geração de emprego, não é um plano educacional muito bem aplicado, não é uma escola, os professores felizes, com salários bons, todos eles trabalhando para realmente educar nossas crianças, preparar um futuro melhor ali na frente, não é obra de infraestrutura, não é emprego, geração de emprego, não é o que é real, né? O que é realmente importante, que seja na saúde, por exemplo, aqui na cidade a saúde tem grandes falhas, teve grandes falhas até agora. Então, como que a gente consegue consertar isso usando dinheiro público? Né? Como que a administração está consertando isso, de certa forma, usando o nosso dinheiro, o dinheiro que ele recebe, tanto da gente diretamente, com os nossos serviços que a gente presta, você empresário, pequeno empresário, como do dinheiro que ele recebe do governo estadual, como o dinheiro que ele recebe do governo federal. Como isso está sendo aplicado? Então, a gente tem que fiscalizar. E, para isso, eu já falei isso algumas vezes, eu convoco a população de Cajamar a começar a observar como é feita essa administração aqui, como é feita a administração de recursos dentro da cidade, o que é nosso legislativo, que são os nossos vereadores, que daqui a pouco começam a bater na porta de vocês aí pedindo voto, como esse pessoal, eles estão legislando para quem, por quê, com qual interesse, o que eles estão fazendo para gastar o nosso dinheiro em prol da melhoria da nossa cidade. Então, se a gente não fizer esse questionamento diariamente, ou seja no âmbito municipal, federal ou estadual, se a gente não fizer esse questionamento o tempo todo, a gente fica à mercê de utilização e má utilização do dinheiro público, dos dinheiros do imposto. E ainda a gente é obrigado a ouvir que essa reforma da tributária vai ajudar a população e que se a gente não puder, se a gente não aprovar, se a gente não for a favor de uma reforma tributária, que não é uma reforma, a gente acabou discutindo aqui, que não é uma reforma de verdade, se a gente não for a favor desse absurdo que está querendo ser praticado aí no país, a gente está cometendo um erro, a gente não está cometendo um erro sendo contra isso. Porque, mais uma vez, o Lart disse muito bem, a gente reforçou aqui, se a gente não inverter essa lógica da perversidade que é a cobrança de impostos no Brasil e sobre quem ela recai, isso não é reforma, é perfumaria. Essa é a minha última fala. E eu gostaria Carlos, reforma é assim, ó. Você falou em reforma e lembrei. Quando a gente faz uma reforma na casa da gente, é para melhorar a casa, não é isso? Exato. Você faz uma pintura, né, um telhado novo, é para melhorar. Né? Parece não ser o caso dessa reforma. E com a relação à cidade, você falou aí, né, a localidade, dessa coisa de período que antecede as eleições, o povo sai disparado aí fazendo obras e que comprometem, né, o futuro financeiro da cidade. Tem uma questão aí vinculada a essa reforma proposta, que é o seguinte, olha, hoje, né, o ICMS, por exemplo, eu falei da base de incidência, né, que é o consumo. O ICMS hoje, né, então assim, nós estamos no estado de São Paulo, uma empresa produz alguma coisa aqui, vende para o Paraná, o imposto fica aqui, em São Paulo, hoje. Com a proposta em debate em curso, isso se altera. É verdade. Né? O imposto vai ser recolhido, né? Quer dizer, produziu aqui, vendeu, né? Então a incidência, a arrecadação vai ser no varejo, ou seja, no destino.
O que significa dizer que cidades como a nossa, né, que houve e que há, né, todo esse esforço aí de trazer novas empresas, pensando na arrecadação tributária, pode ter um revés grande aí, isso requer planejamento, né? Sim, Então, não exatamente. é você sair por aí fazendo obra, mas você planejar também o futuro da cidade, pensando nessas mudanças que vêm por aí, né? Sim. A gente tem que ver, porque às vezes, né, a gente vê, essa obra, ela está fazendo a obra, às vezes o recurso não é da cidade, né? E os prefeitos têm uma mania muito boa, né, de falar assim, estou fazendo essa obra aqui, mas o recurso não veio não veio do município, né? Não é, ele recebeu esse recurso do governo federal ou do governo do estado, ou às vezes é misto, e ele está fazendo política em cima de um recurso que não veio, ele não fez esforço nenhum para arrecadar. Não administrou esse dinheiro de forma nenhuma, ele simplesmente pegou o dinheiro e gastou numa obra que ele achou que vai beneficiar ele politicamente. Então, vamos parar com isso, Cajamar. Vamos parar com isso, São Paulo. Vamos parar com isso, Brasil. A gente não pode deixar que os administradores do nosso dinheiro façam o que querem por falta da nossa participação política. Então, vamos participar da vida pública das cidades, do Estado e da nação. Laerte, essa foi um tema cabeludo, né? Mas vamos lá, a gente continua. Bom. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o Fundeb, porque está em pauta também, né? Foi aprovada na semana passada na Câmara no Congresso Nacional, agora vai em discussão para o Senado, o Fundeb, que é tão importante para a educação básica nacional. Sem ele, os estados e os municípios estariam lascados para administrar a creche, para administrar a educação básica das suas cidades. Então, a gente vai falar sobre isso, com a participação da Maria, obviamente, que é uma grande, grande conhecedora a fundo dessa questão. E aí, aguardamos vocês na semana que vem para falar sobre esse assunto. E muito obrigado pela participação de todos. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana aí de luta. Lutemos. Valeu, um abraço a todos e a todas.